Seja o nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco por meio da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra seja como uma semente caindo em boa terra, meu Deus, e que ela venha produzir, venha germinar, meu Deus, produzindo frutos, meu Deus, em nome de Jesus, de transformação, de libertação, de purificação, de santificação, de edificação para todos nós, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome, fala conosco, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos hoje tratar de um tema muito importante para nós, todos nós cristãos, especialmente, mas como para todas as pessoas, mais especificamente, mais diretamente para nós, que cremos e confiamos em Deus e na Sua palavra, e assim que pertencemos também àquele que nos comprou com a sua vida e com o seu sangue, que é o nosso Senhor e o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos tratar da luta espiritual. Vamos tomar como base para essa mensagem de hoje o que está o verso de número 12 de Efésios 6, carta ou epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, o verso de número 12 nos diz assim a palavra do nosso Deus: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Forte, né? Vamos repetir para fixar e para entender um pouco melhor, enquanto o Espírito Santo de Deus já vai nos trazendo iluminação, revelação, entendimento, discernimento para a glória do nosso Deus, e para que sim nós possamos ser abençoados com a mensagem desse dia, dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, em outras versões diz carne e sangue, que representa a humanidade, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então aqui o apóstolo Paulo nos ensina que nós não devemos lutar contra os homens, não. Nós devemos amar os homens, nós devemos amar ao nosso próximo, ao nosso irmão, ao nosso semelhante. Nós devemos nos amar no amor de Cristo, amém? Mas existe uma luta, e essa luta ela é espiritual. A luta espiritual reflete sobre toda a humanidade, tanto na vida do cristão, quanto na vida daquele que ainda não é cristão, que nós chamamos de ímpio, que vive na prática continuada, deliberada da impiedade ou da iniquidade. E nós, para compreender um pouco melhor a importância, a abrangência, a gravidade dessa luta, nós vamos ler alguns versículos do que está no livro do profeta Daniel, no capítulo 10. Vamos ler alguns versículos, vamos ler o 11, o 12, o 13, o 14, depois o 20 e o 21. Começando então pelo 11, diz assim a palavra do nosso Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 10, versos 11, 12, 13, 14, 20 e 21. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Presta, pois, toda a atenção à palavra que vou te comunicar, e levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. Então, o que estava acontecendo ali? Naquela ocasião, Daniel havia tido uma visão, havia tido uma revelação da parte de Deus, mas ele não conseguiu compreender, e aquela visão era para o futuro, de coisas que Deus havia mostrado para ele
porém ele não havia entendido o significado delas. E aí ele se pôs a orar, a jejuar, a orar e jejuar, para receber de Deus o entendimento, a revelação, o discernimento daquilo que Deus o havia mostrado. E ele se propôs a jejuar e orar e clamar a Deus, e estava ali acampado às margens do rio Tigre. E depois de 21 dias, 3 semanas completas, um anjo foi enviado até ele pelo nosso Deus, por nosso Deus. E esse anjo, ao chegar ali, todos que estavam com Daniel fugiram, se esconderam, ficou somente Daniel. Porém, o poder que aquele anjo estava investido era tão forte que Daniel perdeu as forças. Daniel ficou ali desmaiado, como se estivesse desmaiado, prostrou-se em terra, caiu em terra, e depois o anjo toca no ombro dele, no braço dele, e ele se levanta. E aí vem o que nós estamos lendo aqui. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado, presta, pois, toda a atenção à palavra que vou te comunicar. Ou seja, o anjo falando: eu vou te comunicar a mensagem que eu trouxe, presta muita atenção, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo, e o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente teu coração, a fim de buscar entendimento diante de teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Olha só, desde o primeiro dia que Daniel se pôs a buscar a Deus, a oração dele foi ouvida. Então, muitas vezes nós estamos orando e pensando que Deus não está ouvindo. Nós temos que aguardar, temos que confiar que Deus está ouvindo as nossas orações, temos que aguardar a resposta de Deus, amém? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Então ele não podia mais ficar lá, não podia mais permanecer naquela guerra, naquela luta, que logicamente era uma luta espiritual, daquele anjo contra o principado da Pérsia. O principado possui um governante, que é chamado aqui no caso de príncipe. É um príncipe demoníaco, um príncipe de Satanás. Satanás, ele imita a Deus, só que o reino dele é todo voltado para o mal, como nós sabemos. Mas porém ele trabalha de forma organizada, imitando a Deus. Então tem as hierarquias de anjos e tem os seus principados, as potestades, os dominadores, como nós lemos em Efésios. E ali havia um principado atuando sobre aquela região onde se encontrava Daniel, a região da Pérsia. E quando o anjo foi para trazer a mensagem para Daniel, aquele principado, aquele demônio com os seus demais anjos caídos, aquele governante, aquele príncipe do reino de Satanás, entrou em guerra, em batalha com o anjo de Deus. E até que ele então pediu que lhe fosse enviado Miguel, o arcanjo Miguel, para guerrear, entrar com ele ali naquela guerra. E aí ele pôde ir até Daniel. E assim nós vamos prosseguir a leitura. Assim estou aqui, no verso 14: assim estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao teu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias ainda muito distantes. Como nós sabemos, algumas dessas profecias nem se cumpriram ainda. Ao que ele acrescentou, no verso 20: sabes por que eu vim a ti? Contudo, agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Olha só, ainda tinha que voltar lá e entrar na guerra de novo. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Então, ou seja, outro principado iria entrar em guerra.
que era o principado da Grécia. 21. Antes, porém, eu te declararei o que está escrito no livro da verdade, e nesta batalha ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel. Amém? Então nós compreendemos pela palavra do nosso Deus que a nossa luta, ela é espiritual, ela é contra Satanás e seus demônios, que, conforme nós dizíamos, trabalham no reino organizado. Na segunda carta, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, nos versos de número 4 e 5, diz-nos assim a palavra do nosso Deus: pois as armas da nossa guerra não são terrenas. Por que não são terrenas? Porque a nossa luta não é terrena, ela é espiritual, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Nós estamos lendo a Bíblia King James numa linguagem atualizada, que é de mais fácil compreensão, a Bíblia que é mais fiel aos originais, porém numa linguagem atualizada. Veja só, então nós já sabemos que essa luta é espiritual. Nós vimos em Efésios 6, 12, que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores e as forças espirituais da maldade, ou hostes espirituais da maldade. Agora aqui Paulo está nos ensinando que as nossas armas, as armas da nossa guerra, ou seja, existe uma guerra. Quando ele fala assim, as armas da nossa guerra, então, se ele está falando que é as armas da nossa guerra, é porque a guerra existe. Então todo cristão, se ele estiver realmente firme no propósito de obedecer a Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, ele enfrentará oposição, porque logicamente que o diabo, Satanás e seus demônios, eles vão se opor àquele que se posicionar como soldado de Cristo, aquele que se posicionar como um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém? Aquele cristão que é só crente nominal, que vai até na igreja, cultua e às vezes até faz obra, mas que não está compromissado com a vontade de Deus, que não está realmente se empenhando em obedecer a Deus, muitas vezes a luta que ele passa é menor. Por quê? Porque ele não está causando grandes prejuízos no reino de Satanás, ele não está importunando a Satanás e aos seus demônios, ele não está se opondo, ele não está procurando desfazer as obras do diabo. Então ele não está incomodando Satanás. Então Satanás também deixa ele lá, mais quietinho. Faz alguma coisa contra ele? Faz, porque todo pecado tem consequência. Agora, aquele que se posiciona realmente para guerrear, para lutar pelo reino de Deus e a sua justiça, esse vai enfrentar oposições. Só que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, ou seja, Satanás. Maior, mais forte, mais poderoso é o Todo-Poderoso. Amém? Nós podemos confiar plenamente em Deus e descansar em Deus, ou seja, nós podemos ficar tranquilos que se nós estivermos lutando por aquilo que Deus quer, fazendo aquilo que nós devemos fazer, que Deus quer que nós façamos, Deus é conosco e Deus vai nos guardar, vai nos proteger, vai nos abençoar e vai nos dar vitórias em todas as nossas lutas. Are oreclai, oreclai decanteai. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.